Senador, bom, estamos aí no meio desse impasse ainda, uma situação ali que divide opiniões. A gente já viu economistas que defendem a atual taxa básica de juros no patamar que está. Existem economistas que defendem que ela pode e deve ser reduzida. E a gente está nesse embate, o debate público, que é saudável, né? Dentro do campo democrático tudo vale. Mas quero te ouvir sobre esse assunto, né? Como é que o senhor tem avaliado toda essa situação, a condução do governo também do presidente Lula e a condução do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Mais uma vez, bom início de noite já para o senhor. Para nós aqui é boa tarde no Amazonas ainda, né? É, 5 horas da tarde. Boa noite para o resto do Brasil, boa tarde aqui para os amazonenses. É uma celeuma criada desnecessariamente pelo presidente Lula, que tem que descer do palanque, cara. O presidente Lula está vivendo aí em 2002. Ele pensa que ele assumiu em 2002, quando a economia mundial estava, né, numa boa, e que ele teve muitos votos. Agora ele ganhou por pouquinho, e ele pensa. Moto, precisei te interromper só para a gente ajustar aqui a casa. Sem problema, Diego. Senador, pegando um exemplo que é modelo para vários países do mundo, né, de autonomia de Banco Central, do Federal Reserve, ou seja, dos Estados Unidos, é comum o presidente do Federal Reserve, do Banco Central norte-americano, ir ao Senado norte-americano, ir ao Congresso norte-americano para falar. Inclusive, é bastante comum. O Jerome Powell, que foi indicado pelo Trump, mas se manteve agora com o Biden, ele vai até ao Congresso, né? Inclusive quando a minoria quer falar, quer tirar dúvida, etc. e tal. Então, mas por que a gente tem visto, então, uma certa resistência por membros do parlamento para que o Roberto Campos Neto vá prestar esclarecimentos e deixe tudo às claras e resolva tudo isso? Ô, Leonardo, eu sinceramente eu não sinto isso. E quando converso com o Roberto Campos e converso pouco, eu não sinto nele a menor resistência para isso. Eu até, em meio a tanta celeuma, tanta confusão, eu nem chequei, mas me parece que está no projeto de 6 em 6 meses ir lá. O Roberto não se nega. Agora, é como disse o Lira há pouco, o momento, quer dizer, nesse momento de celeuma, de ataque, de desconfiança, de fervura, não é o momento ideal, mas eu não vejo a menor resistência, tanto pelo Roberto Campos, como pelos senadores. Pelo contrário, é bom que ele vá e se esclareça, porque até agora só tivemos ganho. Sinceramente, Leonardo, eu não sinto essa resistência, não. Então, mas o senhor seria, nesse caso, porque exatamente como o presidente Lira falou, não, mas é o momento de celeuma, tem que passar isso. Só que o que vai ajudar a passar o momento de celeuma seria, no caso, o próprio presidente Campos Neto vir a público e falar, olha, a gente está fazendo isso aqui é para seguir tal meta de inflação, isso aqui é para seguir tal coisa. Nesse sentido, o senhor não apoiaria a ida dele ao Congresso? Eu até ousaria tomar liberdade de ligar para o Campos, para dizer que é bom fazer isso. Eu até usaria, não tenho essa intimidade com ele toda, mas como autor da lei devo ter pelo menos um certo respeito. Passou o carnaval, eu acho que sim. Passou o carnaval, o Brasil só funciona depois do carnaval mesmo. Então, eu acho que março, tranquilo, eu daria essa sugestão, faria esse pedido aí para acabar com isso. Você tem razão, acabaria com essa celeuma toda. Vai mostrar números, vai mostrar as vantagens, vai desfazer mitos, né? Porque existe muito mito em torno disso. E tem dados para mostrar. Eu acho que fica claro, Leonardo, quando você pega que você tem Peru, né, Colômbia, Chile, que tem banco central autônomo, só Venezuela e Argentina que não, então o exemplo por si só já diz que nós temos razão. Eu vou aceitar essa sua sugestão e vou propor isso, propor no bom sentido. Roberto, porque você não vai e a gente acaba com isso. E a gente faria o convite oficial e acabava de uma vez por todas com isso. Bom, ontem a gente entrevistou aqui o deputado Lindbergh Farias, não é, que está ali liderando uma campanha para a redução dos juros. Eles têm até um site, né? Quer dizer, estão organizando mesmo um movimento para a redução dos juros. Como é que o senhor vê tudo isso? Você vê que eu, sem querer, eu ri, né? Sem querer, eu ri. Isso é até falta de educação. Mas, pô, querer baixar juros por lei, querer baixar juros fazendo campanha na internet, pelo amor de Deus, isso é de uma ignorância sem tamanho. Nem eu, que não sou economista, não sou do ramo, não sou investidor, sei que isso não é possível. Pô, e esse cara não aprendeu, o PT não aprendeu, a Dilma fez isso e deu no que deu. Querem repetir. Me parece, viu, Thiago, me parece que é só questão mesmo de palanque, né? De falar, nós não demos a picanha porque o Banco Central não deixou, nós não aumentamos o salário mínimo porque o Banco Central não baixou os juros. Isso é desculpa arrumar um bode expiatório. E o petista estão nisso, até aqui no Amazonas eu sinto isso. O petista da Câmara Municipal fica atacando, né,
a lei de autonomia, que a gente fica atacando o autor. Eu sinto isso, é bobagem. Ninguém baixa juros por lei. Isso é teatro. E eles têm que descer do palanque e acabar com isso. É coisa séria, cara. Nós estamos mexendo com o mercado, com o investidor. Trata-se de segurança jurídica, segurança institucional. Trata-se de um avanço secular. Quando eu cheguei no Senado, em 2019, tinham 11 projetos nesse sentido, tudo arquivado. 30 e poucos anos tocava no assunto e a gente consegue avançar. Agora vem o PT, que não sabe o que fazer, que não cuida da reforma tributária, por exemplo, que ainda não veio para nós, e fica aí com essas bobagens todas. Não passa mais de uma bobagem, Thiago. Hoje teve, acho que eu estou tentando lembrar se foi do BTG ou de qual empresa foi um seminário que o Fernando Haddad, o ministro da Economia, participou, e houve um debate, né, que foi até interessante, que mostrou que tem uma parte do mercado, não sobre a autonomia do Bacen, né, mas tem uma parte do mercado que acha que as metas de inflação que estão postas aqui e hoje, elas são inexequíveis, né? Exatamente porque que o mundo teve guerra da Ucrânia, teve pandemia, teve tanta coisa, né? E, ou seja, que o Banco Central está perseguindo uma meta de inflação que ela é muito menor do que a meta exequível na prática, né? Teve até 3 grandes gestores de grandes fundos, né, que não podem ser chamados de comunistas, que falaram, olha, essa meta aqui não vai dar para alcançar, então a gente tinha que rediscutir a meta, porque isso significaria que o Bacen poderia perseguir juros mais baixos, mais baixos em comparação ao que persegue hoje. O senhor acredita nisso também? O senhor acha que a meta de inflação está acima do que seria o apropriado? Olha, como eu não sou especialista, eu te digo uma coisa, a política que o Bacen exerce, ela é traçada pelo Conselho Monetário Nacional, que tem representante do governo lá. O Roberto Campos não resolve, dizer, não, nós vamos estabelecer a inflação em tanto, a inflação em tanto. Não é ele, é uma política traçada pelo Conselho Monetário Nacional. Por que o governo não dialoga com o Conselho e com o Bacen? Então, você vê que eles querem causar fervura, Leonardo, porque não vão no local certo. É o Conselho Monetário Nacional que define a política, o Bacen cumpre com ela. Então, eu te confesso, eu não tenho capacidade de dizer essa taxa alta, essa taxa baixa, eu não entendo de Selic, realmente não entendo. Eu entendo, como humanista, como uma pessoa que percebe um pouco além, que era preciso dar autonomia ao Banco Central. Por isso eu entrei com um projeto, eu entrei com essa lei que se tornou realidade. Então, eu acho que o diálogo pode ser mantido através dos representantes do governo no Conselho Monetário Nacional. Eu vejo com uma simplicidade sem tamanho, mas para quem tem boa fé. Agora, senador, sobre isso, né? Além da conduta como presidente do Banco Central, tem a conduta pessoa física do Roberto Campos Neto, né? Ele foi votar com a camisa da seleção brasileira, frequenta churrascos com políticos bolsonaristas. Enfim, o Banco Central, como o senhor mesmo falou, é um órgão, né, autônomo, e essa autonomia exige alguns cuidados mesmo, né, com a imagem de quem ocupa essa função. O senhor acredita que ele descuidou da imagem dele? Olha, essa questão de imagem, Thiago, eu te dizer uma coisa, eu não sou bolsonarista, e sou chamado de bolsonarista muitas vezes, sem sequer conhecer Bolsonaro, nunca falei com ele, nunca telefonei para ele, a recíproca é verdadeira. E muitas vezes me chamam de bolsonarista e nem sequer visto camisa amarela. Então, esse conceito, na verdade, são acusações, né? Ser bolsonarista é um pecado. Eu não sou nem defendo, eu sou um republicano. Então, eu acho que sim, o homem público tem. Eu, por exemplo, não posso estacionar meu carro na calçada. Senão vão falar que o senador está fazendo isso. Eu não posso me opor às regras, que eu sou um cumpridor delas. Se há excesso nisso, eu não vejo como. Eu aconselharia a olhar para o currículo do Roberto Campos. O cara é premiado em todo o mundo. O cara é premiado no mundo inteiro, quer dizer, então ele tem capacidade. Mas eu não queria aqui, sabe, tomar partido do Roberto, só digo que ele é capaz. Eu queria defender a lei e o objetivo que eu tive com ela, né? Esse objetivo que eu tive, que era exatamente o presidente de plantão, fosse ele Bolsonaro, fosse ele Lula, fosse ele Ciro, não podia, porque o time de futebol dele perdeu o jogo de goleada, não podia, ele resolveu descontar em alguém. E era do Banco Central que eles descontavam. Então, isso eu queria fazer. Depois, os senadores fizeram algumas emendas, combate à busca do emprego pleno, essas coisas todas. O meu objetivo era coluna vertebral, né? Era não ficar, o presidente do Bacen, fosse ele quem fosse, não ficasse sob julgo sobre o critério do presidente de plantão. Isso eu consegui. O PT pegou um nó. O PT está dando um nó. Eles precisam do Banco Central. Ora, se precisa,
Usem o Conselho Monetário Nacional, usem o diálogo. O Roberto está aberto a esse diálogo. Ele está aberto, já acenou. O Lula precisa também acenar. Agora, quanto a vestir camisa e para essas coisas, realmente, eu não iria. Quer dizer, eu tomo cuidado, mas eu defendo a capacidade técnica do Roberto. É que eu acho que o que o Diego está colocando, senador, é que ninguém está colocando o senhor nesse sentido. O senhor mesmo colocou, o senhor toma cuidado, o senhor é um senador da República, tem seus eleitores, responde a eles, né? Isso aí está claro. O que, na verdade, que o Diego está colocando é que e não é uma questão simplesmente isso não questiona a própria legitimidade técnica do Roberto Campos Neto, mas é que ele, vamos dizer, na melhor das hipóteses, ele descuidou bastante, porque não apenas foi votar com camisa do, sabe, tipo, ele se identificou como eleitor do presidente da República, ele participava de um grupo de WhatsApp chamado Ministros de Bolsonaro, sabe, até pouco tempo atrás. Então, tinha uma outra série de elementos, né, a proximidade com a família, tudo que colocava ele, né, numa posição extremamente complicada. Então, eu pergunto isso porque o senhor não acha que a lei, eu não estou falando de tirar o presidente, mas a lei não poderia ser melhorada, inclusive, para que o presidente do Banco Central se abstivesse, fosse orientado, houvesse uma questão, inclusive, não vou dizer punição, mas de ajuste, para que o presidente do Banco Central tivesse um comportamento que seja condizente com um cargo de uma instituição autônoma, de fato? Eu acho que todos nós temos que ter comportamento conforme a sua função, a liturgia do cargo. Seja qual for o cargo, a liturgia exige uma série de coisas. Mas eu perguntar a você, especialista, Leonardo, me parece que em plena campanha os juros subiram. Confere isso na campanha presidencial. Só que aí tem um ponto interessante, senador, a gente tem que levar em consideração. Na campanha, os juros subiram. Só que o que acontece que o Bacen fez em determinado momento, né, no meio do governo Bolsonaro também, no momento que o governo precisava dar um boost no crescimento, ele baixou muito os juros, chegou muito baixo, e muitos especialistas colocaram que não era tão recomendado um rebaixamento tão rápido de juros naquela condição que a gente estava, né, de quebra de cadeias globais. Tanto é que depois o Bacen teve que dar um coice. Ele foi de 2% para 13,5%, né? Mas em plena eleição, ou seja, prejudicando... Sim, mas em determinado momento ele criou uma situação complicada exatamente por conta, e muita gente fala que era para ajudar o governo, e depois fez uma coisa que atrapalhou o governo. Então, são dois movimentos, na verdade. Eu só quis citar isso, Leonardo, para dizer assim, se o Roberto tivesse a serviço, o juro não teria aumentado na época, mas eu não queria entrar nesse mérito, que você está me colocando, eu não vou me furtar, mas eu não queria entrar nesse mérito, né, de estar aqui defendendo o Roberto, defendendo as atitudes do Roberto. Eu quero defender a lei. Ela não pode ser mexida, e te garanto, Leonardo, com a experiência de quem está no Senado há 4 anos, não há a menor possibilidade de mexer na lei. Não há a menor possibilidade de mexer na lei. Assim, depois de 2 anos, né, fazer uma análise para ver o que vai acontecer, mas no momento não há nenhuma possibilidade, né? Todos nós estamos esperando a reforma tributária do governo para ver o que é que o governo quer de verdade. E a partir daí a gente destravar e seguir adiante. O país precisa seguir adiante. Eu acho que se eu fosse petista, eu daria um conselho ao presidente Lula. Vai discussando aí, mas deixa a gente fazer o correto. O Haddad ia fazer o correto e o Lula continuava discussando. Eu só estou querendo dizer, aliás, estou dizendo, que essa celeuma, que essa questão, que esse problema só tem a prejudicar o país. Ninguém ganha nada com isso. Não ganha Lula, não ganha Roberto, não ganha Banco Central. Perdemos todos nós, porque a inflação está aí, ameaçando, como sempre ameaçou, e alguém tem que cuidar disso, e é o Bacen que cuida disso. Então, a gente teria que dar tranquilidade. Agora, acho sim, claro, sempre é possível conversar, reajustes, ver, sempre é possível. Claro que é. Conversamos aqui com o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas. Senador, obrigado por atender aqui o UOL. Um abraço para o senhor. Bom fim de tarde. Um grande abraço. Bom fim de noite aí. Aqui ainda vai começar a noitinha. Tá bom? Um grande abraço. Paz de todos.